Pronto, já estamos em modo de gravação. Então, eu espero que vocês tenham assistido a aula síncrona, que eu disponibilizei para vocês lá na terça-feira passada. A gente fez assim um apanhado aí geral sobre a teoria das relações humanas, né? Resgatamos aí aquela experiência de Hawthorne, onde o Elton Mayer ele foi chamado, né, para tentar compreender um experimento que foi feito, né? E na qual colocaram lá 2 grupos de operários, um com ambiente totalmente adequado, devidamente preparado para receber esses indivíduos, e um outro que não estava adequado, e o objetivo do experimento era verificar se aquele grupo que estava num ambiente mais adequado para a prática laboral tivesse o desempenho satisfatório em termos de produtividade e de eficiência. E, para surpresa dos pesquisadores, não foi isso que foi verificado, né? O pessoal também que estava lá no ambiente com as condições desfavoráveis, acabaram tendo elevado grau de produtividade, né? E aí o professor Elton Mayer foi chamado para tentar compreender, desfez, fez de novo, e a produtividade continuou aumentando. E era na parte das entrevistas com esses indivíduos, com esses operários, foi relatado para eles que, embora o ambiente estivesse desfavorável, né, a atenção que foi dada para eles, dos pesquisadores e da própria administração da empresa, onde estava ocorrendo o experimento, fez com que eles se sentissem motivados. E, a partir daí, a motivação, a questão da liderança, ela passou a ser um elemento substancial e a base dessa teoria das relações humanas, porque não só a questão do método para se trabalhar, das estruturas adequadas para se trabalhar, mas visualizou-se o quê? Teorizou-se, vamos dizer assim, o conceito humano dentro do ambiente de trabalho. Isso foi fundamental aí para o desenvolvimento da psicologia industrial, da psicologia organizacional, e nós passamos a ter mais um elemento que é importante na questão da obtenção de ganhos de maior eficiência, de maior produtividade. Aí veio as teorias lá de Maslow, das pirâmides da necessidade de Maslow, né, que um ser humano ele tem necessidades, e à medida que ele satisfaz uma determinada necessidade, ele vai buscar o atendimento de necessidades em níveis superiores. Depois veio lá, eu não comentei com você, mas lá no livro de TA tem os fatores higiênicos de Herzberg, né? Que também trabalha o que gera motivação, o que gera incentivo, tá? Vimos aí também um review sobre a teoria da burocracia, né? Eu lembro que eu falei até, pessoal, cuidado quando a gente fala por aí que tece um comentário que um processo ele é muito burocratizado, que ele é muito cheio de detalhe. Pessoal, a teoria da burocracia ela não foi feita para isso, tá? Se isso ocorre, é o que a gente chama de disfunções da burocracia. Ou seja, estão normatizando demais, microgerenciamento, preocupação com coisas que não merecem a devida atenção que está sendo dada. E a gente culpa aí a burocracia, não. A burocracia é uma técnica necessária, é uma teoria necessária, porque quando ela foi trazida para dentro da organização, baseada nos estudos do Max Weber, o objetivo dela é o quê? Era normatizar, padronizar, dar uma forma, digamos assim, normativa para as organizações. Até porque as organizações da época estavam crescendo muito de tamanho e a gente não pode, até em tempos atuais, imagina um processo que é comum no setor financeiro e que esteja comum, por exemplo, lá na área comercial, fazer esse processo, essa rotina de formas diferentes, tá? Então, a gente tem aí um legado bom dessa teoria, que ela nos ensinou a padronizar essas rotinas, essas atividades. Os manuais, as normas, né?
Agora, como tu costuma falar, como todo remédio, a diferença do remédio para o veneno é a dose, tá? Então, se o remédio ele for prescrevido e aplicado na dose correta, ele vai resolver o problema. Se ele for prescrevido de uma forma e você alterar a dose para mais ou para menos, pode se tornar um veneno, tá bom? Principalmente quando você coloca demais, né? A teoria é a mesma coisa. A teoria ela foi feita com um objetivo. A partir do momento que você começa a desvincular isso, é onde se cria essas tais disfunções da burocracia, isso passa a ser muito nocivo para a organização, tá? Depois veio lá a teoria de administração por objetivos, estamos aí no idealizador do Peter Drucker, né, que é um dos grandes gurus modernos da administração. Tanto a administração por objetivo, quanto essa teoria que a gente vai estudar daqui a pouco, que é a teoria estruturalista, depois elas deram origem para um outro movimento, que foi o desenvolvimento da teoria da estratégia organizacional, tá? Na realidade, as organizações elas precisam estabelecer os seus objetivos, as suas metas, e os meios para se atingir essas metas e esses objetivos, tá bom? E, por fim, lá a teoria dos sistemas, onde a gente vai lá nos estudos do Bertalan Fay, né, um biólogo alemão, onde ele traz os conceitos da biologia, né, para dentro da administração, mas no sentido de trabalhar as organizações como pertencentes a um ambiente complexo, a um sistema complexo, que recebem insumos, que recebem informações, que recebem recursos, isso vão ser processados, trabalhados e vão gerar respostas para o meio ambiente. É importante também que essa necessidade de se adequar a esse ambiente. Essa é uma síntese aí do vídeo que eu gravei para vocês da aula assíncrona, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Terminou o TA1, vocês viram algumas teorias, né? Relembraram algumas teorias aqui nessas primeiras aulas, e eu queria fazer uma provocação. Com base nessas teorias que a gente já estudou, o que motiva o surgimento de uma outra teoria? Alguém poderia contextualizar isso aí para a gente? Eu acho que o que motiva o surgimento de uma nova é justamente a falha da anterior, né? Porque, pelo que eu observei nas teorias, e até o que eu estudei em PGA1 no período passado, ele sempre colocava assim, as críticas feitas pelos teóricos à teoria anterior. Aí elaborava uma nova. Vamos dizer falha, vamos dizer assim, limitações, né? Porque essa teoria ela foi útil para aquele momento, para aquele contexto, né? E aí, quando a gente está em um outro contexto, num outro tempo, essa palavra tempo hoje a gente vai utilizar muito aqui, tá? Ela passa a ter limitações, tá? Essa é uma possibilidade, tá, Bruno? Qual é outra? Uma é quando uma determinada teoria possui limitações, mas ela não consegue dar respostas no tempo atual que nós desejamos, né? Qual é a outra condição que surge uma teoria nova? Voluntários e voluntárias. Vitória Miller, sobrenome alemão. Qual seria a outra condição, Vitória? Sem voluntário, a gente está escolhendo, né? Amanda Guedes. Israel foi a primeira que entrou na sala hoje. Qual seria a outra condição que surge uma teoria nova? Nós já falamos isso aqui.
O Bruno falou a questão da limitação, né? A teoria não consegue dar respostas no tempo que nós estamos vivenciando. E a outra qual é? Vamos lá, Bruno, de novo? Eu não lembro, professor. Fala, Israel. Não lembro. É quando tem um fenômeno novo que é teorizado. Lembra disso? Algo que não tinha sido ainda objeto de observação e objeto de curiosidade. Tá? Lembra lá da maçã, que caía já há não sei quanto tempo, e alguém se preocupou, epa, por que a maçã cai? Tá? Então, quando o fenômeno ele existe, só que possa ser que às vezes esse fenômeno ele não foi ainda teorizado, tá bom? Então, essas são as duas condições, tá? E o que o Bruno falou aí da questão das limitações, chega um momento também que essa ruptura, ela é tão intensa, ou seja, essa teoria fica completamente obsoleta, ultrapassada, ela já não consegue dar respostas, isso vai gerar realmente uma nova teoria, tá? Então, a gente começa a nossa aula de hoje justamente com essa conversa. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, depois eu coloco lá no Classroom. Carregando. Pronto. Então, a teoria estruturalista, se lá em 1930 lá, surgiu lá a teoria das relações humanas, já existia lá a teoria clássica, né, que é a administração científica mais a administração clássica. Lá no final da década de 50, a teoria das relações humanas foi uma teoria desenvolvida lá nos Estados Unidos, ela começou a entrar em declínio, tá? Essa teoria, ela, como eu enfatizei no início, ela foi a primeira teoria que realmente ela compreendeu e buscou consolidar a importância da ciência do comportamento na teoria administrativa, buscando um enfoque mais humanístico para a situação que nós tínhamos na década de 30, que era aquela questão muito fundamentada lá na teoria clássica, né? Que é a questão da mecanização do trabalho e também lá na preocupação em adequar as estruturas organizacionais em busca de maior eficiência, tá? Então, essa teoria também, ela começou a perceber, os teóricos clássicos, né, que essa teoria das relações humanas já não conseguia dar respostas adequadas para o contexto da época. E, de certa forma, ela também combateu lá os pressupostos lá da teoria clássica, porque também já estava verificando que isso, olha, não está dando as respostas adequadas que nós estamos querendo. Então, a partir dessa contestação da teoria clássica e da teoria das relações humanas, criou-se também um impasse, né, da própria teoria da burocracia, porque ela não teve condições assim de extrapolar os seus pressupostos de dentro para fora da organização. Por que de dentro para fora? Porque a teoria da burocracia ela nos ensinou o quê? Que a gente vai normatizar, estabelecer os padrões, criar as bases da ordem administrativa. E lá também, se a gente observa, como eu falei aqui também no overview lá da revisão de TA1, tem a teoria dos sistemas. Porque a teoria dos sistemas coloca a organização como uma parte de um macrosistema. Então, o pessoal também criticou a teoria da burocracia porque ela não conseguia extrapolar essa parte da normatização, do controle dos padrões para fora do ambiente interno, ou seja, para o ambiente externo. E aí veio lá o Etzioni, né, que é considerado aí o fundador da teoria estruturalista. Ele coloca aí uma espécie de um meio termo, né,
ele tenta aproximar a teoria das relações humanas, dando a essa abordagem uma representação um pouco mais crítica da organização formal propriamente dito, né? Então, esse movimento estruturalista, tá? Foi um movimento europeu, porque ele colocou lá em contraponto as teorias clássicas americanas, né? Principalmente a teoria clássica mais fundamentada lá nos princípios da administração científica, até porque a gente viu lá que o Fayol ele abordou a estrutura organizacional, que foi um movimento europeu, e o Etzioni disse, olha, está tendo uma incompatibilidade aqui, e a gente precisa ter uma posição de compreender a organização dentro de um cenário, dentro de um escopo mais amplo, tá? E aí ele traz também, baseado lá na própria teoria da burocracia, principalmente na teoria dos sistemas, e ele coloca a organização agora num patamar que ela precisa ser visualizada como uma organização social que está inserida no meio de uma série de organizações, onde ela está em constante interação com essas outras organizações. E aí ele se pega dessa questão da teoria do sistema, que nós somos parte de algo muito maior, e enfatiza muito como pressuposto da teoria estruturalista a questão do ambiente interno e do ambiente externo dessa organização, tá? Então, o que a gente entende por ambiente externo? São todas as outras organizações que estão fora digamos assim, da nossa caixinha, dos nossos muros organizacionais. Exemplo, o Estado é uma organização, as questões políticas, as questões econômicas, as questões financeiras, as questões demográficas, as questões vinculadas à saúde, tá? Agora nos últimos 2 anos, principalmente em função aí da pandemia, as questões culturais, as questões de diversidade, gênero, as questões ambientais, tá? Aí eu vou lançar uma outra pergunta para vocês, tá? Isso 60 anos depois de a teoria estruturalista ser fundamentada, teorizada e nos apresentada como uma teoria administrativa, né? Qual a leitura que a gente tem de ambiente organizacional? Ou seja, ambiente externo e ambiente externo. Como é que vocês avaliam isso hoje, trazendo para a nossa realidade? Voluntário ou voluntária? Qual a leitura que vocês fazem do macroambiente hoje? Vamos lá, pessoal. Dos voluntários ou as voluntárias? Professor, pode Como é que vocês avaliam hoje o macroambiente em que as organizações estão inseridas, 60 anos depois da nossa teoria estruturalista ser teorizada? Como é que você avalia isso, Fernando, esse ambiente? Pergunta difícil, Fernando?
Poliana colocou aqui meio político, né? Acabei de falar que o ambiente político, as organizações políticas, vamos dizer assim, elas são uma organização desse macroambiente. E várias outras dimensões que eu citei aqui. Como é que você avalia esse macroambiente, Fernando? Ai, professor, eu não ouvi mais. O que seria macroambiente? Perdão. Vamos lá. A gente está aqui numa aula, né? Tá? O que já aconteceu no mundo hoje, até 9h26, horário de Manaus? Muita coisa, né? Por exemplo, vamos lá. Agora, ainda nem vi as notícias. Não viu as notícias? Ainda não vi, para dizer o que aconteceu. Por exemplo, o que aconteceu com a Bolsa da China, que fechou o pregão hoje de manhã? Ela subiu, caiu? O que foi que aconteceu? Hein? Deixa eu ver. Está consultando aí o Google? Tô, professor, que eu não vi nenhuma notícia hoje. Vamos lá. O que aconteceu com a Bolsa de Valores da China hoje? E sempre aparece para mim. Na China, a Bolsa de Xangai fechou com queda de 3,55%. Desaceleração da economia chinesa e perdas no setor de energia são motivos do pessimismo. Qual é a fonte que você está vendo isso, homem? Fonte G1, professor. Tinha falado. Qual é essa data aí que está aparecendo aí? Deixa eu ver. A Bolsa de Xangai hoje aumentou 0,17, 0,459. Então deve ser outra fonte, então deve estar desatualizado, deve ser de algum dia anterior, deixa eu verificar. Não estou achando a data, não estou achando a data. O senhor falou que subiu, foi, professor? Rapaz, vou passar o link aqui para você aqui no chat aqui, que é uma fonte confiável. Pois é. Eu acho que deve ser o dia, deve ser algum dia que caiu, mesmo eu tendo colocado hoje. Então, com esse site que eu estou te mandando aqui, você acompanha em tempo real o que está acontecendo aqui, na realidade, nas bolsas da Ásia, mas eu posso direcionar isso para a Europa, tá? Também. Certo. Pegou aí? Estou abrindo. Aí vai aparecer Austrália, Bangladesh, Cazaquistão e aparece lá as bolsas chinesas, né? Xangai é o índice mais importante, está lá na segunda linha, viu lá? Estou vendo, professor. Xangai? Aham. Tá. 0,17%. Isso. 4,59 da manhã. 4,59 foi o crescimento em termos percentuais, que representa um aumento de 0,17% em relação à cotação do dia anterior. Ok? Sim. Beleza? O que está acontecendo com o dólar nesse momento? O que está acontecendo com o dólar nesse momento? E voltou a operar em alta, professor. Tá aumentando. Exatamente. Está aumentando, né? Ele chegou a 5,21. Nesse momento, está 5,20,5,206, tá? Isso representa uma alta em relação ao dia anterior. Tá abrindo aqui meu indicador. Bora, internet.
Já deu a bolsa aqui para mim. A Bolsa de Valores abriu o pregão agora, há 30 minutos, está numa queda de 0,25%. E o dólar aqui está numa leve alta, tá? Está carregando aqui. Isso influencia, por exemplo, se vocês estão na frente de uma organização nesse momento, sentado nas suas cadeirinhas, no que você vai fazer durante o dia de hoje ou durante a semana? No meu caso, sim. Como eu trabalho eu trabalho no comércio exterior. Se o dólar sobe muito, a gente não fecha pedido de compra esse mês. Exatamente. Ainda essa semana. No caso, se o dólar começa a cair ali, a gente fecha pedido. Uhum. E se eu for olhar no mês, o que aconteceu com o dólar esse mês? Ele teve uma queda durante uns dias, mas, em geral, ele permaneceu estável, sempre subindo. Ele chegou a 5,35, né? E agora, nos últimos dias, tem caído, né? Estou olhando aqui dólar, mercado financeiro, né? Isso é ambiente externo, pessoal, macroambiente. Como é que a gente avalia essa dimensão do mercado financeiro como componente do ambiente externo? É tranquilo? Hein, Carolina, você que mexe aí com comércio exterior, bem tranquilo, né? Ok. Oi? Eu não entendi essa pergunta. Como é que é o ambiente, quando a gente fala em mercado financeiro, um componente do ambiente externo? É um ambiente tranquilo? Não, ele é volátil e ele está sempre em mudança. Quem trabalha nessa área tem que se acostumar com pressão. Exatamente. É altamente volátil, turbulento, entendeu? Tem que ter muito estômago para poder não enjoar com esse sobe e desce. A turbulência é muito forte. Esse é um ambiente. Vamos lá. Ontem, domingo, fui comprar um frango para almoçar. Aí, quando eu vou lá no meu fornecedor de franguinho, tá? Eu sou cliente desse estabelecimento. O franguinho que eu compro aumentou de 54 para 58. E acho que menos de 2 meses, ele tinha aumentado de 48 para 54. Aí, quando eu olhei lá o preço, aumentou de novo. Esse frango está tomando gasolina? Fiz essa pergunta lá para a senhora que é dona e a moça, a senhora que controla lá o pedido, né? Que recebe o dinheiro e faz o pedido, né? Você sabe o que ela me falou? Pois é, o frigorífico está dizendo isso para a gente, que o preço do frango aumentou porque os combustíveis estão aumentando. Faz sentido isso? Sim, porque o frango só chega no frigorífico por meio de transportadora. E, em geral, o caminhão que chega no frigorífico é caminhão refrigerado. Então, ele consome muito mais gasolina que os normais. Exatamente. Né? E ela falou o seguinte, que está faltando frango no mercado. Procede isso? Carolina, tem a ver com a tua área. Exportação, comércio exterior. Com o dólar alto, o que acontece com o produto brasileiro no mercado internacional? Hein, pessoal? Carolina, pode dar uma ajuda aí? Professor, acho que acontece a mesma coisa que aconteceu com o arroz no ano passado. Aí o Brasil prefere vender para o pessoal de lá de fora. Acho que acontece. Porque vai ter mais ganho, porque o valor do dólar tá lá em cima. Aí, vamos lá. O que acontece com os preços dos produtos no mercado interno? Aumentam. Aumentam, sobem. Isso gera o quê?
queda de demanda. Mas principalmente gera o quê? Inflação, não é isso? Sim, alta inflação. Inflação. Com os preços altos, aumenta a inflação, consequentemente tem queda de demanda. Tendo queda de demanda, o que acontece? O consumo diminui e as empresas passam a receber menos pedidos. Recebendo menos pedidos, produzem menos. Produzindo menos, vão precisar de menos gente. Precisando de menos gente para trabalhar, vão ter que desligar pessoas. Desligando pessoas, aumenta o desemprego. Aumentando o desemprego, diminui a distribuição de renda. Diminuindo a distribuição de renda, vai diminuir o consumo. E a gente entra num ciclo vicioso. Por causa do aumento de quê? Lá do combustível. Da inflação. Existem outras variáveis dentro desse mesmo prisma que estão afetando o ambiente organizacional interno? Dentro dessa mesma linha que a gente está falando aqui, linha um pouco mais macroeconômica. Sim, eu estou tentando lembrar um exemplo. Está na mídia direta aí. Qual a grande preocupação hoje das empresas, do governo e até da sociedade, em modo geral? Tem a questão da tecnologia, da política, de variáveis sociais, ecológicas. Tudo isso influencia de acordo com o ambiente geral, né? Na organização. Perfeito, Petro. Tudo tem a ver. Mas dentro desse prisma que a gente está colocando aqui, um prisma macroeconômico. Grande preocupação do momento hoje. Com a Covid, professor? O pessoal se vacinar logo? Isso é uma coisa que já está, assim, caminhando para uma normalização. Hoje tem uma preocupação maior que é com a energia, lembra disso? Sim, o Brasil implantou a segunda tarifária mundial. Aumentou. Porque está tentando mexer no preço para ver se as pessoas consomem menos, porque vai entrar em colapso o sistema energético. Se não chover, vai colapsar. E no inverno, lá no sudeste e no sul do país, não chove. A chuva é muito pouca. A chuva lá ocorre no verão, quando é quente de dia e final do dia desaba aquele toró, como a gente fala aqui. E aí o que acontece? O ambiente empresarial está preocupado, porque a gente já está com inflação, com um crescimento econômico sem uma base sólida realmente para crescer, né? A inflação, aí o Copom lá, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa Selic e vai continuar elevando. Quando eleva essa taxa, o crédito fica mais caro, aquilo que a gente compra parcelado fica mais caro. Pegar empréstimo para aumentar a capacidade produtiva fica mais caro. E essa elevação da Selic é justamente para tentar equilibrar a questão da subida dos preços. Mas ela tem efeitos danosos na economia. Tá? Aí vem a energia que gera essa estabilidade toda. Ok? Aí, antes de ir para outro prisma, aí eu vou colocar assim para vocês. Isso, de certa forma, tem um efeito danoso. Mas será que tem algum tipo de organização que está se saindo bem com esse cenário inflacionário e aumento, por exemplo, dos preços dos combustíveis? Professor, o mercado imobiliário, apesar de tudo, ele é um dos mercados que mais tem se saído bem, ele tem uma grande previsão de alta. Inclusive, tem muita gente com medo de se tornar uma bolha. É uma outra, digamos assim, uma outra variável, também, tal qual o Petros comentou, é um outro segmento que tende a descolar. Depois eu até resgato esse exemplo aí do mercado imobiliário, tá, Colônia? Que eu acho assim, bem legal isso aqui em Manaus, tá? Mas só para seguir essa linha de raciocínio. Dentro do aumento de combustíveis,
pressão inflacionária, porque o combustível tem pressionado a inflação. Será que tem alguma organização nesse macroambiente, onde as empresas estão inseridas, que está tendo benefício com esse aumento do preço dos combustíveis? Tem gente achando legal isso? Professor, eu poderia citar aquelas empresas que vendem carros elétricos, tipo a Tesla, porque daí é uma alternativa, né, para quem tá ficando cara a gasolina, então as pessoas vão começar a adquirir carros elétricos. O que acontece? No Brasil ainda é uma realidade um pouco distante esses carros híbridos, né? Que são carros caros para a nossa realidade, né? No nosso contexto aqui, a gente ainda tem muito combustível a queimar, né? Com os carros tradicionais, né? Mas assim, pessoal, quem é que está ganhando dinheiro com essa questão do aumento dos combustíveis? Professor, quem faz gasolina, professor? Quem, João? As petrolíferas, professor, são os únicos que estão ganhando com isso. As petrolíferas e os donos de postos. Fernando? Quem faz a gasolina, acho que tá ganhando, né? Que a gasolina tá em alta. Quem é que faz a gasolina? Qual é o nome da empresa? Agora. Petrobras. Petrobras. É a Petrobras. Então, só que era só petróleo. Não, mas ela tem a exploração e o refino. Agora que ela está começando a fazer o leilão das refinarias, né? Manaus tá para ser leiloada aí nos próximos meses, tá? Ela está se desfazendo de ativos, tá? Mas quem está ganhando com isso é quem? A Petrobras. A ação dela já está chegando próximo dos R$30, recuperando o tombo do início do ano. Lembra o lucro que ela teve no último trimestre? Foi recorde. Então, isso está sendo muito bom para essa organização, porque está aumentando o lucro dela, tá? O valor das ações está aumentando. Então, para quem investe na Petrobras, isso é muito bom, tá? Por exemplo, olha, para vocês entenderem a dinâmica. O governo está reclamando e está preocupado com o aumento do combustível? Está preocupado? Acho que não. Não, está preocupado, sim. Todo mundo está preocupado. Porque está levando o quê? A inflação. Aí, qual é a ação gerencial que está sendo cogitada para tentar reduzir o preço do combustível? Redução de ICMS. Isso. Vão fazer? Não sei o que fazer. Mas não vão fazer. Porque o Estado está aumentando o quê? A sua arrecadação. Então, o próprio Estado, ele se beneficia disso. Porque está arrecadando mais. E o próprio governo federal, não é só o Estado, não. Tá? O Estado tem uma parcela lá do ICMS, mas tem os impostos federais também. Aí, o que se faz? Repassa isso para quem? O preço do frango, que eu comentei com vocês. O preço da gasolina na bomba, tá ok? E aí fica lá um discurso para cá, discurso para ali, é ruim para a sociedade, mas tem alguns atores que têm interesse nisso daí, tá? É um ponto. Isso é apenas uma variável macroeconômica, tá? Aí tem uma variável, por exemplo, da área de saúde, em função da pandemia, né? Sabe quantos casos teve em Manaus, o Amazonas ontem? No domingo? Alguém sabe? Google aí rapidinho. Quantas pessoas morreram nas últimas 24 horas? Juliana falou que não sabe. Quantas pessoas foram vacinadas nesse final de semana no mutirão, aqui em Manaus, com a segunda dose?
Essas informações são importantes, pessoal? Como uma variável macroambiental do horário de saúde. Ivana, mais de 80 mil pessoas tomaram a segunda dose no Viradão. Perfeito. Nós tivemos 62 casos novos registrados no domingo, com 2 mortes, tá? Aí Fernando botou aqui o número exato, né? 84.386, tá? Então, assim, a pandemia, que já foi uma variável muito impactante, ela tende a perder agora importância, porque a gente está avançando com a vacinação e a ciência, mais uma vez, comprova que ela estava correta. A vacinação é que está gerando esse controle sobre o vírus, assim como gerou na tuberculose, no sarampo, na poliomielite e outros vírus que surgiram no passado e que foram resolvidos da mesma forma, tá? Bom, a Carolina fala aqui da questão da construção civil, né? Na realidade, Manaus é uma bolha imobiliária interessantíssima, tá? Porque aqui a perspectiva é de aumento, né, Carolina? Você falou isso, né? Sim, mas essa perspectiva é de aumento no Brasil inteiro. Por quê? Vamos lá. Esse setor ele é super importante na economia, quando ele cresce, porque ele é um setor que tem uma cadeia produtiva muito grande e ele gera muito emprego, tá? Então, esse setor dando uma alavancada, a quantidade de desemprego tende a reduzir, tá? E Manaus tem que ter cuidado, porque quando a gente olha o cenário, a gente a questão de apartamento, edificações verticalizadas, né? Manaus ainda tem uma oferta que ela é inferior à demanda. E aí acaba elevando muito os preços de imóveis aqui em Manaus, tá? Vocês terem uma ideia, Manaus só tem menos edifícios do que Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho e Palmas. Todas as outras capitais, elas são muito mais verticalizadas do que Manaus. Ou seja, Manaus tem pouco prédio, é uma cidade que cresceu horizontalmente, uma cidade muito espalhada. E também tem um custo logístico aqui, que trazer material de construção de fora para cá acaba encarecendo também o custo do metro quadrado aqui, tá? Então, se vocês terem uma ideia, lá em João Pessoa, até na região ali metropolitana de Fortaleza, com 400 mil reais, você compra um belo apartamento. Aqui a gente não compra um belo apartamento, mas é um setor importante porque gera emprego, tá? Bom, qual a importância de avaliar essas coisas que nós conversamos aqui sobre o ambiente externo, olhando para as nossas organizações, para nossas empresas? Qual é a importância disso? Por que é importante fazer esse tipo de discussão? Voluntários ou voluntárias? Laís? Qual a importância dessa discussão do ambiente externo que a gente está tendo aqui? Para saber qual que vai ser o próximo passo da empresa? Opa! É porque o que ocorre fora pode gerar impacto. Que tipo de impacto? O resultado, né? Mas esses impactos podem ser o quê? Positivos ou negativos, tá bom? Aí vem uma outra pergunta. Nós temos o controle sobre o ambiente interno da organização, ou seja, nós temos o controle sobre o que fazemos ou o que a empresa faz dentro dos seus muros? Sim, nós temos, Fernando.
Nós temos controle sobre o que ocorre fora da organização, no macroambiente? Não. Mas nós precisamos o quê? Em termos de ação gerencial, com o que ocorre fora do ambiente? O que é que nós temos que fazer? Se adaptar? Sim. Mas principalmente o quê? Especular? É uma coisa mais lá para o mercado financeiro, né? Fazer especulação, isso nem sempre é bom, tá? Por exemplo, quando eu fiz as perguntas aqui, qual foi o índice de fechamento da Bolsa de Xangai? Qual foi a quantidade de vacinados? O que foi que vocês fizeram? Vocês foram lá no Google e buscaram informação, né? A gente está fazendo o que com isso? Monitorando. Aí, quando a gente faz esse monitoramento, a Ivana coloca aqui, né? É para analisar. Por exemplo, ainda agora a Bolsa Paulista estava com menos 25, né? Já está caindo 1,07. Já está abaixo de 120 mil pontos. Por que ela está caindo com tudo? Parece que hoje vai ser um dia ruim para fechar um mês ruim. Então, quando eu faço esse monitoramento, eu estou analisando o que está ocorrendo no macroambiente. Justamente para quê? Para planejar. Planejar o quê? Como a gente vai absorver as oportunidades e como a gente vai se proteger o quê? Das ameaças. Ok? Então, a principal motivação, a principal característica da teoria estruturalista é que ela passa a denominar a organização como uma parte de um conjunto de outras organizações. Porque as organizações vivem num contexto de organizações. Nós temos o Estado enquanto organização, nós temos os concorrentes, que são organizações, nós temos o mercado financeiro com uma estrutura bastante complexa, tá? Nós temos aí uma série de outras organizações, inclusive as não governamentais, tá? Que não têm fins lucrativos, mas elas fazem parte deste contexto. E nós estamos o quê? Em constante relações com essas organizações, tá? E aí, quando a gente fala em ambiente, o que ocorre com o ambiente como um todo? Qual é a principal característica desse ambiente? Aí, por analogia, eu vou colocar aqui uma situação. Eu estou aqui, sentado, na beira do rio Solimões, neste momento, olhando para a água. Passaram-se 5 segundos e eu continuo aqui, olhando para a água. O que foi que ocorreu nesses 5 segundos? O que foi que ocorreu? Parece filosófico? De novo, eu estou aqui sentado à beira do rio Solimões, olhando para a água, para o leito do rio, para a água. Passaram-se 5 segundos e eu continuo aqui, sentado à beira do rio Solimões, olhando para o leito e para a água. O que ocorreu em 5 segundos?
Essa pergunta é difícil? Movimento constante em relação às transformações. Que transformação ocorreu em 5 segundos? O fato de aquela água no rio, após 5 segundos, não ser mais a mesma, quando a gente olha. Exatamente. O leito continua ali, mas a água já passou. E por ali, nunca vai passar a mesma água. Vai passar sempre uma água diferente. Ok? Isso tem um sentido até filosófico muito intenso, né? Porque eu estou trabalhando o quê? O tempo. O tempo que passou, passou. Ele nunca mais vai voltar. E quando eu falo em tempo, o tempo, ele é um recurso escasso, não renovável. Agora, já é passado, quando eu pronunciei o termo agora. E o tempo, ele nunca é igual. Ou seja, o tempo, assim como ele move a água no seu leito, ele move o quê? O ambiente. E se nós tivermos dificuldade para fazer essa interpretação da água que corre, imagine a complexidade de fazer essa mesma interpretação do tempo no macro ambiente. Essa leitura é muito mais complexa, tá? O que eu quero dizer com isso? Que o ambiente, ele se move numa velocidade muito intensa. E repara que essa teoria, embora tenham sido desenvolvidas outras teorias após ela trouxe uma contribuição muito grande, que foi essa questão da análise macroambiental. Por entender que a organização ela opera num ambiente constituído por várias outras organizações. E ela deu subsídio e deu pressupostos teóricos para o desenvolvimento da teoria da estratégia organizacional. Assim como outras teorias também deram suporte para a teoria da estratégia, como a arte militar, né, e outras mais, porque a teoria da estratégia, ela busca o quê? Você vai estudar isso lá no 5º período, justamente nos dá mecanismo para entender o macroambiente, justamente para a gente fazer o nosso planejamento de curto, médio e longo prazo, tá? E a teoria da estratégia é bem interessante, por exemplo, quando a gente fala da importância de se conhecer a mim, que é o ambiente interno, e ao concorrente, vamos dizer assim, que é entre aspas, o inimigo, porque a gente vive num campo de batalha, tá? Porque as empresas, elas querem o quê? Ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, tem que ganhar o cliente, tá? Embora que a gente vai estudar mais lá para frente, que mesmo no ambiente competitivo, essas empresas que são concorrentes, elas são parceiras. Elas, em determinados momentos, elas cooperam entre si, tá bom? Porque você entender o movimento desse macroambiente é uma condição primordial para você estabelecer o que você vai fazer dentro da organização. Porque a única certeza que a gente tem é que a água do rio vai continuar a fluir, que as coisas vão continuar a mudar. Isso também é lá na teoria dos sistemas, né? Que a questão do ambiente, ele muda o tempo inteiro, ok?
Este é o ponto, tá? Deu para compreender mais ou menos o contexto dessa teoria? Está só fazendo a introdução da sua origem. Porque o Etzioni, ele passou a olhar o quê? Mais para fora. A organização como sendo parte de um conjunto de organizações. Inclusive vocês, vamos dizer assim, nós, indivíduos, nós temos várias, enquanto o indivíduo, todo indivíduo ele participa de grupos sociais, né? Assim como nós temos as organizações, os vários tipos de organizações, nós, indivíduos, nós pertencemos a várias organizações, tá? Por exemplo, nesse momento aqui, a gente está dentro da universidade, virtualmente falando, tá? O meu papel aqui enquanto professor. O papel de vocês aqui é de discentes, de estudantes do curso de administração. Mas eu tenho uma família. E dentro da família eu tenho vários papéis. Eu tenho meu papel de filho, eu tenho pai e mãe. Eu tenho meu papel de irmão. Eu tenho meu papel de esposo e de pai. Ok? Então, repara que dentro de uma organização, o indivíduo, Armando, citou aqui 4 papéis. Da mesma forma, vocês, enquanto organização família, vocês têm vários papéis. Quem tem namorado, namorada, quem tem pai, mãe, quem já é pai ou mãe, quem é irmão, irmã, vocês têm vários papéis. Quem participa de uma organização religiosa, independentemente da doutrina religiosa, vocês têm vários papéis. Eu posso ser um frequentador, mas dentro da igreja você pode ter, da instituição religiosa, você pode ter papéis voluntários, tá? Você pode ter outros papéis, eu posso ser um pastor, né? Então, observe que, enquanto indivíduo, nós participamos de várias organizações. E cada organização, nós temos diferentes papéis. Eu aqui estou na minha condição de docente, de professor, mas eu posso, digamos assim, estar na condição de aluno. Assistindo uma aula, fazendo uma reciclagem, fazendo um curso. É um outro papel. Enquanto vocês são estagiários, empregados ou donos de empresa, são outros papéis que vocês têm. Você tem lá a tua associação que você participa nos finais de semana. Outros papéis. Da mesma forma, a empresa ela tem vários papéis. Dependendo do contexto que eu estou analisando essa organização. Então, isso também foi uma contribuição dessa teoria dos estruturalistas, porque assim como a empresa é uma organização, de novo falando, e ela está num ambiente que ela convive com várias outras organizações, nós, indivíduos, nós também pertencemos a várias outras organizações. E para cada organização nós temos o quê? Diferentes papéis. Está claro isso? Algum comentário? Tranquilo, Fernando? Carolina, tranquilo? Tranquilo, professor. Outra pergunta. Qual a importância de nós entendermos esses diversos papéis que as organizações têm e que nós temos enquanto indivíduos? Qual a importância da compreensão desses diversos papéis? Para poder exercer elas, né, de modo eficiente.
deu uma cortada. Repete, por favor. A Para Poliana que poder falou, a né? gente exercer. Isso. No sentido de compreender, né? A gente precisa De como compreender aonde nós estamos inseridos, enquanto organização, enquanto indivíduos. E essa compreensão é importante para quê? Para que nós possamos nos adaptar a essas organizações. Tanto que, lá na teoria clássica, o homem foi chamado de homem econômico, movido a premiações, né, por desempenho. Lá na teoria das relações humanas, o homem foi chamado de homem social. Aqui na teoria estruturalista, o homem é chamado de homem organizacional, justamente pela inserção e até a necessidade que nós temos de estarmos em diferentes organizações. Ok? Bom, então isso aqui foi um overview geral para contextualizar aí a questão da teoria teoria estruturalista. Aqui eu vou avançar um pouquinho, né? Então, aqui, como foi falado lá no início, que toda teoria ela surge a partir das limitações de uma teoria anterior. Chega um momento que essa teoria avança para que todos os seus postulados realmente estejam obsoletos e ultrapassados, e aí isso gera a motivação de uma outra teoria, do surgimento de uma outra teoria. Ou a gente tem um fenômeno que ainda não foi teorizado. Então, a teoria estruturalista ela cresceu justamente a partir do quê? De uma crítica da abordagem mecanicista, tá? Que considerava o homem como parte de uma máquina ou como um mero ocupante dentro de uma posição dentro da hierarquia estritamente centralizada. Lá na teoria das relações humanas, foi dado ênfase lá à questão da motivação, os aspectos psicológicos, né? Atributos de liderança, processo de comunicação, tá? E passaram a ser entendidos como componentes do contexto da administração. A teoria da burocracia, ela pretendeu dar um suporte racional à organização, principalmente aí ao propor a normatização, a padronização, e eu sempre repito, pessoal, é uma teoria importante até nos tempos atuais, porque ela visa o quê? Estruturar a forma, tá? E tudo aquilo que é feito com uma dosagem muito acima é disfunção. E que ocorre muito. São chamados burocratas, controles desnecessários, atenção com um determinado aspecto que não merece a devida atenção, tá? Então, tem que ter cuidado, que a diferença do remédio, do veneno, é a dose. Na dose correta, cura. Uma dose muito grande, mata. E a gente tem aí realmente um grande problema, somente nas instituições públicas, pelo excesso de burocracia. São as chamadas disfunções. Até mesmo na iniciativa privada a gente vê isso de vez em quando. Okay? Então, a teoria estruturalista, em suma, ela foi uma oposição entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas, e ela enxergou uma necessidade de visualizar a organização como uma unidade grande e complexa. Aí ela que se apodera também dos pressupostos lá da teoria dos sistemas, tá? E a própria evolução dos teóricos, dos conceitos estruturalistas, eles contribuíram também para o aperfeiçoamento de outras disciplinas que dão suporte à administração, como a filosofia, a matemática, a própria sociologia, tá? Porque eles nos ensinam o quê? A ter essa visão mais ampliada do todo organizacional, tá? E aí entra a questão dessa discussão que a gente teve aqui,
da preocupação do ambiente interno e do ambiente externo das organizações, tá? Então, é uma busca constante por tentar compreender o que ocorre dentro da minha organização com o que ocorre fora, tá? Aí, fazendo aqui um ensaio, um aprofundamento disso, né? Retirando esses exemplos que foram dados aqui de aspectos macroeconômicos, né, de inflação, de desemprego, de aumento de preço de combustível, a parte lá da tendência do crescimento imobiliário, de câmbio, né, e por aí vai, né? Alguém poderia citar uma tendência, um fator do ambiente externo, uma dimensão do ambiente externo, que tem impactado muitas organizações atuais hoje? Só para a gente tentar ampliar um pouco essa visão. A tecnologia. Tecnologia, né? Por quê, Poliana? Porque é uma coisa nova, né? Que tá em todo lugar agora e meio que dá um impacto para algumas pessoas que não se adaptaram ainda. Uhum. E não é só as pessoas, né? As próprias organizações, né? Algumas das vezes são um pouco resistentes a implantar uma determinada tecnologia, e dependendo do tempo que elas adotam essa tecnologia, a água do rio pode ter passado, ok? E isso pode representar um risco muito grande para essas organizações, tá? Por exemplo, né, uma tecnologia que veio, já existia, mas que o seu uso foi muito intensificado durante aí o período das quarentenas, né? A meia boca de quarentena que a gente fez, né? Que tipo de tecnologia foi essa? Que foi muito intensificada agora no meio empresarial, em função das restrições de circulação de pessoas e restrições de abertura de espaços. O meeting. Home office. Reuniões via chamada de vídeo. Vamos lá. Já existia, mas se popularizaram digamos assim, bem intensamente, né? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Eu não preciso mais sair da minha casa para ministrar uma aula. Eu estou aqui. Lógico, tem os aspectos positivos, os aspectos negativos, né? Eu, particularmente, eu acredito que na educação, assim, não substitui o presencial, principalmente no nível superior. A nossa interação aqui, ela fica um pouco prejudicada, tá? Às vezes eu pergunto, fulano, isso aqui, nenhum voluntário, né? E tem até algumas pegadinhas que a gente faz, né, pessoal? Eu já fui aluno também, né? Às vezes a gente termina a aula, todo mundo se despede, tem uns alunos que ficam aqui ainda logados, né? Pô, mas cadê você? Você não está assistindo a aula, né? Aí qual é a mensagem que passa? Pô, o cara deixou legado, mas não saiu, né? Então, assim, tem as limitações. Na sala de aula a gente acaba tendo um controle visual melhor, tá? Outra coisa, a UFAM não me dá nenhuma ajuda de custo para energia, ar-condicionado. Aí minha conta de luz aumentou, né? Mas, por exemplo, eu não gasto gasolina para ir para a universidade. O meu dia fica com mais flexibilidade. Por outro lado, a gente acaba trabalhando mais, que o aluno fica mandando mensagem o tempo inteiro, eu tenho que estar olhando o e-mail, aquela coisa toda, papapá. Sempre tem os prós e os contras. Quando a gente vai para o uso de Meeting, por exemplo, isso pode trazer algum efeito a longo prazo, por exemplo, na economia? O uso dessas tecnologias remotas de comunicação? Consegue enxergar isso um pouco mais para frente? Estou olhando o ambiente. É uma possibilidade, né? Mas eu acho que, pessoalmente, resolver as coisas é muito melhor. Vamos olhar em macroambiente empresarial, né? Por exemplo, o fato de eu estar utilizando esse recurso
Pode ter um impacto, por exemplo, no setor de aviação? Pode ter? No setor de hotelaria? Setor de restaurante? O que vocês acham? Não tem impacto. São coisas que ainda precisam de presencial. Mas possa ser que determinadas coisas que antes eu precisava viajar, posso resolver via Meet, tá? A própria questão do trabalho remoto. Tem muita gente que vai continuar a trabalhar em casa e vai se reunir com o chefe via Meet, tá? Então, a gente ainda vai ter que acompanhar um pouquinho, como a Carolina falou, mas tem potenciais impactos, sim. Isso vai impactar o mercado imobiliário, Carolina? Você comentou aqui que está crescendo, né? Já impactou. Já impactou, principalmente... Em São Paulo, principalmente. Antes a galera... Eu falo porque eu vou muito para São Paulo. Antes a galera costumava comprar muito apartamento estúdio. São as famosas kitnets que a gente tem aqui em Manaus, né? Agora o pessoal começou a comprar apartamentos que são realmente amplos e grandes, mas está indo muito do centro de São Paulo. Mais afastado, que é mais barato. Mais afastado, que é mais barato e também porque a maioria não precisa mais morar perto necessariamente perto das linhas de metrô, das estações. Exatamente. E, ao mesmo tempo, quem trabalha com locação de imóvel para fins comerciais está sentindo impacto negativo, correto? Correto. Né? Então, Os vê únicos que que conseguiram não sentir assim, esse impacto foram os hubs, né? Que eles alugam só as salas de reuniões e, em geral, eles conseguiram se reinventar. Exatamente. Então, a gente vai ter impactos ainda positivos ou negativos com o uso desse tipo de tecnologia. Ok? Mas, por exemplo, o delivery foi intensificado durante a pandemia? Foi. Demais. Demais, né? Então, o que acontece? Talvez a gente fique com um resíduo assim, muito positivo, que as vendas online, setor de alimentação, até setor de bens, vamos dizer assim, de bens de consumo, tem uma tendência também para permanecer com mais intensidade com as vendas e entrega delivery. Teve empresas, inclusive, mesmo com fechadas, acabaram vendendo muito, muito mais. Desde alimentação até eletrodoméstico, por exemplo. Tá? A Bemol, que a gente já falou aqui, foi uma empresa que se adequou muito rapidamente a isso daí. Já tinha sua plataforma online, né? E as vendas aumentaram, até durante a pandemia. Até se adequaram para receber pagamento via cartão emergencial, né? Auxílio emergencial, tá? Magazine Luiza foi uma empresa que cresceu muito. Nos últimos 2 anos, eles compraram mais de 20 empresas. E hoje é um exemplo de ecossistema de negócios para o varejo brasileiro. Embora que esse modelo utilizado pelo Magazine Luiza, ele é muito espelhado no modelo do Alibaba, que é o modelo chinês lá do Jack Ma, tá? A gente vai ver também um pouco mais lá para frente com tendências contemporâneas em administração, tá? Mas, de um modo geral, a tecnologia como componente, o Kabum também e outras mais, né? A tecnologia como componente macroambiental, ela é um componente que vem influenciando muito as organizações. Não sei se eu falei para vocês, mas tem uma pizzaria aqui na Cidade Nova, chamada Casinha Branca. Comentei alguma coisa com vocês ou não? Ainda não. Acho que não, Não, né? professor, mas eu conheço essa pizzaria. Conhece, né? É uma pizzaria muito antiga e fica bem escondida, né? Lá atrás. Ali é entrada no mutirão, se não me falha a memória, né? Não é isso, Laís? Professor, eu só peço delivery deles, eu não tenho costume, nunca fui lá.
Ah, você nunca foi lá, né? Então tá. Na realidade, a filha do dono, que é a Raquel, ela foi minha aluna lá no CIESA, quando eu comecei a lecionar, antes de vir para a UFAM. E a gente fez um trabalho lá na época de um diagnóstico e ela profissionalizou a gestão da empresa, que o pai era que comandava a coisa, o pai muito tradicional, né? E ela implantou assim, uma série de boas práticas de governança lá, bem interessantes. Então, quem atendia lá, a maioria era universitário, entendeu? Cursando nível superior, para ter um padrão de atendimento legal, né? Aí veio a pandemia, né? E, ó, sábado e domingo, lá no presencial, ninguém achava mesa. De um lado a outro da rua, bem grande lá. E eles fornecem também massa de pizza para outras pizzarias, né? Então, eles deram uma diversificada. E eles não tinham delivery, tá? Eles nunca trabalharam com delivery. Aí veio a pandemia, delivery. Assim, a relação custo-benefício é até interessante. Você gostou da pizza, Laís? Sim, achei muito gostoso. Custo-benefício muito legal. Resultado, eles não vão mais ter salão. Isso é a conversa que eu tive com a Raquel, que coordena lá a pizzaria. Eles já fecharam o salão e eles só vão trabalhar no delivery. E as vendas deles aumentaram significativamente mesmo com pandemia, tá? E eles tomaram a decisão. Agora eles estão trabalhando na construção de uma plataforma própria, porque eles não querem encarecer o preço do produto com a Uber Eats, com o Wikifome, ou com aquela outra lá, a Rappi, né? Não, eles querem criar uma plataforma própria, ou eles fazem por WhatsApp, telefone, então é tudo manual, estão trabalhando nessa plataforma, e tem uma equipe lá de entregadores para manter essa relação de custo interessante na entrega. Se for para um aplicativo desse que domina o mercado, aí o preço acaba encarecendo. Então, isso é um impacto e uma ação gerencial que foi decorrente o quê? Da pandemia. O uso da tecnologia de entrega, tá? E outras mais que a gente poderia falar aqui uma manhã inteira, tá? Então, é esse o conceito fundamental dos estruturalistas. Olhar para dentro e mais, principalmente, para fora da empresa, tá? E aqui nós temos os principais autores dessa teoria, né? O Etzioni, na realidade, ele que fez todo aquele contraponto de criticar as teorias existentes, e ele é considerado aí como o pai do estruturalismo. Tem o Thompson. Na realidade, aqui o Thompson, ele trabalhou a questão do conflito organizacional, que é uma outra contribuição importante dessa teoria, e nós, administradores, passamos a ter como habilidade de gerenciar pessoas, de sabermos resolver conflitos entre as pessoas, tá? Porque o conflito, quando a gente tem ele de forma salutar, de forma de agregação, de discussão de ideias, de posições, ele é um conflito bom para a empresa. Mas, mesmo assim, ele precisa de mediação. E existe aquele conflito que ele não é salutar, é aquele conflito que desagrega, tá? Então, o Thompson, ele trabalhou bem essa questão do conflito, tá? E tenho certeza que é uma habilidade que vocês vão ter que ter, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com vossas equipes, tá? A Parsons, ela é uma autora americana e ela trabalhou também a questão da estrutura organizacional e dos processos. Então, ela se apropria um pouco lá da abordagem clássica, principalmente lá do Fayol, e das contribuições da teoria da burocracia, para tentar compreender e aperfeiçoar essas estruturas, tá? Então, lembra lá que, com o decorrer do tempo, antes, a estrutura isso era analisada nas empresas industriais.
depois ela passou a ser estudada em outros tipos de organização. E a Parsons e outros autores, eles criam o que a gente chama de tipologias organizacionais, que a gente vai ver na semana que vem. Eles passam a estudar outros arranjos organizacionais, extrapolando assim bem mais a visão anterior que limitava os tipos de estruturas organizacionais. Aí tem Brown e Scott, né, também foram na base aí da teoria da estrutura, da teoria da burocracia, só que eles enfatizaram o relacionamento aí com os clientes, tá? Também deram uma ênfase à questão da organização formal e da organização informal, que são contribuições lá da teoria das relações humanas. E o Selznick, né? Ele trabalha aqui a organização formal, questão de estrutura, também um pouco da teoria da burocracia, porque ele cita que isso é básico para a lógica e a racionalidade administrativa, tá? E somente com essa sustentação é que a organização ela consegue se adaptar às mudanças, né? Então, aqui eles vão trabalhar algumas tipologias que mais lá na frente das outras teorias elas vão ser, digamos assim, desconstruídas, né? Porque se o ambiente muda, né? Isso na década de 60 ele já mudava, com o passar dos anos essas mudanças foram muito mais intensas. Então, as organizações elas passaram a ter uma necessidade de se adequar às suas estruturas com uma velocidade muito mais rápida, tá? E um outro movimento interessante que começou mais lá para a década de 80, década de 90, foi a questão dos grandes movimentos de aquisições e fusões entre as empresas, né? Justamente porque os concorrentes passaram a se unir para se tornarem mais fortes, em função que o mercado ele passou a ser global. Mas isso aí é coisa para mais 30, 40 anos na frente, tá? Opa. Okay. Bom, a gente vai parar por aqui, tá? E aí na segunda-feira que vem a gente vai continuar desse ponto, que é justamente enfatizando mais a questão do macroambiente, tá? A aula assíncrona de quarta-feira não vai ser uma aula. Eu vou passar um estudo de caso para vocês, de uma empresa brasileira, ok? Que ela fez um novo reposicionamento no mercado brasileiro, inclusive ampliando as suas operações para o mercado internacional, tá? Então, um produto que era, digamos assim, muito adquirido por classes menos favorecidas da sociedade, e que esse mesmo produto passou a ser, digamos assim, oferecido em lojas na Champs-Élysées, em Paris, tá? O mesmo produto, apenas com uma mudança da forma de entender esse macroambiente onde eles estavam inseridos, tá? Então, eu vou postar esse estudo de caso amanhã, só que aí vai ser uma atividade para vocês. Eu vou criar uma atividade lá no Google Classroom e eu vou pedir que vocês postem as respostas de vocês até sexta-feira, tá? Você pode fazer individual, em dupla, em trio, como vocês acharem melhor, ok? E aí, na segunda-feira, a gente vai discutir as percepções de vocês e dar continuidade aí aos pressupostos da teoria estruturalista, tá bom? Aí lá, no caso, vai estar todas as observações. Quem foi que levantou a mão aqui? Eu, professor. Diga, Poliana. Esse estudo de casa é para escrever a nossa percepção sobre ele? Isso, eu vou fazer algumas questões para vocês responderem de forma bastante objetiva, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição? Não? Fernando, quanto é que está a taxa do dólar, Fernando?
Agora, bom? naquela hora eu tinha visto que a notícia era de 6 anos atrás. Tá vendo? Ó? É? Taxa do dólar hoje. Ainda tinha digitado hoje, mas mesmo assim foi de 6 anos. Ele está com aumento de 0,05, né? Talvez ele dê uma virada, né? E a bolsa agora está com menos 0,88, né? E dessa vez, Variando um pouquinho. e dessa vez, quando eu pesquisei, apareceu a fonte que o senhor tinha passado para mim. Cuidado com a fonte. A fonte estava certa, só que o tempo que não estava. Era 6 anos. A pessoa tomar uma decisão errada, com base no número errado, né? Complicado, né? Pessoal, o tempo passa, ok? Então, alguma pergunta para a gente finalizar? Tranquilo? Então, vou me despedir, vou parar aqui a gravação. Assim que baixar da nuvem, eu compartilho lá com vocês. A Poliana falou de chamada. Poliana, eu não vou fazer chamada, tá ok? Já conversamos isso anteriormente. Poxa, eu não parei a gravação.